E aí, minha gente, aqui é o Bill, e se prepara que a história de hoje é sobre a famosa síndrome da grama do vizinho. Sabe como é? Quando você tem um jardim lindo, bem cuidado, mas fica de olho na grama do outro, achando que é mais verde, mais macia. A gente vai ouvir o desabafo da Emily. Uma moça que tinha um amor que muito marmanjo e muita mulher pedem a Deus. Um cara parceiro, um relacionamento estável, uma vida a dois sendo construída aqui mesmo, na nossa cidade das Mangueiras, Belém do Pará. Mas a tentação, meus amigos. A tentação apareceu com um rostinho bonito e uma lábia de dar inveja. E o que era para ser só uma conversa com um amigo, virou um BO gigante que implodiu a vida dela. Então, se ajeita aí que o caso é complexo e o arrependimento é pesado. Solta a vinheta. Meu nome é Emily. Tenho 28 anos. E hoje eu me encontro escrevendo estas palavras do meu antigo quarto de solteira, na casa dos meus pais, tentando desabafar o peso dos meus próprios erros. É um clichê, eu sei. A gente sempre ouve histórias de gente que jogou tudo pro alto por uma aventura, mas a gente nunca acha que vai ser o protagonista de uma delas. Nunca pensei que eu, a Emily, a ajuizadinha, pudesse me afundar tanto nas minhas próprias decisões. Mas aqui estou, encarando uma realidade solitária que eu mesma construí, tijolo por tijolo de burrice. Há 5 anos, eu conheci o Henrique. E quando eu digo que conheci, não foi num aplicativo, nem numa balada. Foi da forma mais paraense possível. Numa tarde chuvosa, debaixo da marquise da Estação das Docas, ambos fugindo daquele toró que cai em Belém sem avisar. Ele me ofereceu um pedaço do guarda-chuva dele e um sorriso que parecia aquecer mais que o sol do meio-dia. Naquele momento, eu pensei ter encontrado o amor da minha vida. E por muito tempo, ele realmente foi. O Henrique era diferente. Biólogo, trabalhava no Museu Goeldi. Tinha uma calma, uma paciência, uma bondade que podiam iluminar qualquer dia cinzento e úmido de Belém. Apaixonei-me por ele pouco a pouco, quase sem perceber, entre um açaí dividido na tigela e uma caminhada pelo Bosque Rodrigues Alves. E quando me dei conta, estávamos morando juntos num apartamento gostoso no bairro de Nazaré, construindo uma relação que eu acreditava ser inabalável como as mangueiras da cidade. O Henrique tinha uma forma especial de me fazer sentir amada. Ele sempre encontrava um jeito de me surpreender, fosse com um bombom de cupuaçu que ele sabia que eu amava, ou simplesmente me esperando com um banho de cheiro, preparado depois de um dia estressante no meu trabalho. Ele me fazia rir, me lembrava que não importava o que acontecesse, ele estaria ali para mim. Era o meu porto seguro na Baía do Guajará. Eu, por outro lado, sempre fui mais inquieta. Embora amasse o Henrique com toda a minha alma, havia uma parte de mim que sempre buscava mais. Não porque ele não fosse suficiente. Deus sabe que ele era mais do que eu merecia. Mas porque eu não sabia como estar em paz comigo mesma. Essa necessidade de algo mais, de uma validação externa, de uma emoção que quebrasse a rotina, se tornou uma sombra. Uma sombra que começou a se infiltrar devagarinho entre nós, como a umidade que mancha as paredes das casas antigas do centro histórico. Eu olhava nossas vidas e, objetivamente, era perfeita. A gente tinha nossos rituais. O tacacá de quinta-feira, na barraca da Dona Maria. O passeio de domingo no Ver-o-Peso para comprar peixe fresco. As noites de preguiça vendo filme abraçados na rede da nossa sacada. Era bom. Era confortável. E foi exatamente esse conforto que começou a me sufocar. Eu via minhas amigas postando fotos de viagens sozinhas, de noitadas, de rolês aleatórios. E uma parte de mim sentia que eu tinha pulado uma etapa, que eu tinha entrado na vida adulta séria, cedo demais. Que loucura, né? Ter tudo que alguém poderia querer. E ainda assim sentir um vazio. Tudo começou a mudar de verdade quando o Noah reapareceu na minha vida. O Noah e eu fomos colegas na faculdade de comunicação, na UFBA. A gente fazia parte do mesmo grupo de trabalho. Passamos muitas noites em claro finalizando projetos, movidos a café e pão com manteiga da cantina. E a gente desenvolveu uma amizade intensa. Ele sempre foi o oposto do Henrique. Extrovertido, falante, o centro das atenções, carismático, aventureiro. O tipo de cara que convence todo mundo a ir para um show de rock aleatório numa terça-feira. Embora nunca tenha acontecido nada entre nós na época da faculdade, eu namorava, ele também. Sempre existiu uma conexão, uma eletricidade no ar que na época eu ignorei ou fingi ignorar. Depois de anos sem contato, ele me mandou uma mensagem no Instagram. E aí, sumida, lembra de mim? Vi uma foto sua e pensei.
Por onde anda a única pessoa que entendia minhas piadas sem graça nas aulas de semiótica? A empolgação de reencontrar um velho amigo foi inevitável. Começamos a conversar, e o que era para ser só lembrar dos velhos tempos virou rotina. As conversas se tornaram mais longas, mais pessoais. O Noah tinha uma facilidade absurda para me fazer sentir especial, algo que, naquele momento, eu não soube identificar como perigoso. Ele era publicitário, trabalhava com eventos, vivia uma vida que parecia excitante, cheia de gente interessante. E ele me incluía nessa vida através das mensagens. "Nossa, Emily, você tá mais linda ainda nessa foto", ele dizia. "Se eu te visse na rua hoje, com certeza ia chegar em você. Lembrei de você hoje quando ouvi aquela música do Los Hermanos que a gente amava." Eram elogios, eram lembranças, eram piadas de duplo sentido que começaram a ocupar um espaço na minha mente que deveria ter sido exclusivamente do Henrique. A cada notificação do celular, meu coração dava um pulinho. E não era pelo Henrique. Comecei a fazer a comparação mais injusta e cruel que uma pessoa pode fazer. De um lado, o Henrique. A estabilidade, o amor calmo e constante como a maré. Da Bahia, o compromisso. Do outro, o Noah. A novidade, a adrenalina, as palavras doces e os momentos passageiros. Eu estava trocando o banquete em casa por um salgadinho de festa. E o pior, eu estava gostando do sabor do salgadinho. O Henrique, que não era bobo, começou a notar que algo não estava bem. Ele nunca foi ciumento, confiava em mim, mas a intuição dele, aquela que a gente não sabe de onde vem, lhe dizia que algo havia mudado. Um dia, a gente estava no sofá, e eu, como uma idiota, estava sorrindo para o celular, trocando mensagens com o Noah. O Henrique, que estava sentado ao meu lado, viu de relance uma notificação que apareceu na tela. "Vamos nos ver amanhã? Prometo que você não vai se arrepender." O emoji da piscadinha parecia gritar na tela. "Quem é Noah, amor?" ele perguntou, a voz tranquila, mas os olhos já um pouco mais sérios. Eu gelei. "Ah, é um amigo da faculdade, vida. Reencontrei ele no Instagram. A gente estava botando o papo em dia." Menti, tentando minimizar. "Ele é meio brincalhão, não liga." Vi nos olhos do Henrique a primeira faísca de desconfiança. Ele não disse mais nada, mas o silêncio dele foi mais pesado que qualquer discussão. O distanciamento entre nós começou de forma sutil. Eu continuava sendo a namorada sorridente que ele amava, mas algo dentro de mim havia se quebrado. Eu estava dividida. Lembro-me de uma noite em que estávamos assistindo a um filme na nossa rede. Ele com a cabeça no meu colo, fazendo carinho na minha perna. Um momento perfeito. Mas em vez de aproveitar, eu estava com a mente a quilômetros de distância, ansiosa, esperando uma mensagem do Noah. Eu me sentia uma atriz num palco, interpretando um papel que já não me cabia mais. Foi então que a rachadura que começou com uma mensagem virou um abismo. Numa tarde, o Noah me ligou. Não era mais só mensagem. Era a voz dele, do outro lado da linha, com aquele tom charmoso e persuasivo. "Emily, chega de papo virtual. Por que a gente não se encontra? Tomar um café, um açaí, sei lá. Só quero conversar com você cara a cara. Sinto falta disso." A tentação foi mais forte que a minha lógica, que a minha lealdade, que o meu amor pelo Henrique. Eu aceitei. Nos encontramos num café no bairro do Marizal, um lugar da moda, cheio de gente descolada. A conversa, que começou com lembranças da faculdade, tornou-se cada vez mais pessoal, mais íntima. O Noah fez comentários sobre como eu estava bonita, sobre como o tempo tinha me feito bem, sobre como ele se arrependia de não ter tentado algo na época. E eu gostei. Gostei da atenção, do flerte, da sensação de perigo. A culpa começou a pesar na minha consciência, mas em vez de me levantar e ir embora, eu continuei, sorrindo, bebendo cada palavra dele como se fosse água no deserto, da minha insatisfação. Alguns dias depois, o Henrique, numa tentativa clara de nos reconectar, de resgatar a Emily que ele sentia que estava perdendo, preparou uma surpresa. Cheguei em casa e ele tinha feito um jantar romântico, com velas e tudo. E no final me entregou um voucher, uma reserva para um fim de semana numa pousada charmosa em Algodoal. "Eu sei que a gente anda meio distante, meu amor", ele disse, segurando minhas mãos. "Quero que seja um fim de semana só nosso, sem celular, sem distração. Quero te lembrar o quanto eu te amo e o quanto a gente é bom junto." Naquele momento, vendo o esforço dele,
a bondade nos olhos dele. Uma parte de mim quis chorar de culpa e aceitar sem hesitar. Mas a outra parte, a parte envenenada pela atenção do Noah, não conseguia ignorar a sombra dele. Naquela mesma noite, enquanto o Henrique dormia, meu celular vibrou na mesa de cabeceira. Era uma mensagem do Noah. Sexta-feira. Preciso te ver. Tenho algo importante que quero te dizer pessoalmente. Esteja livre. Era exatamente o dia em que o Henrique e eu tínhamos planejado a viagem para Algodoal. Meu coração disparou. Eu estava numa encruzilhada e sabia que qualquer caminho que eu escolhesse, alguém sairia machucado. A sexta-feira chegou e amanhã foi uma tortura. O Henrique estava cheio de entusiasmo, terminando de fazer as malas, falando sobre a travessia de barco, sobre a praia, sobre a gente. Eu, por outro lado, me sentia presa, sufocada. Inventei que precisava passar no escritório para pegar um documento antes de viajarmos. Em um impulso de egoísmo e estupidez que eu não consigo justificar até hoje, fingi que tinha esquecido algo no apartamento. Amor, esqueci meu carregador portátil. Sobe lá para mim enquanto eu manobro o carro aqui? Ele pediu. Subi correndo. E sem pensar, com o coração na boca, escrevi para o Noah. Onde a gente se encontra? Deixei o Henrique me esperando no carro, com as malas prontas, com os sonhos dele para o nosso fim de semana. Inventei a desculpa mais esfarrapada do mundo. Vida, a Carol, minha amiga, tá num perrengue horrível. O carro dela quebrou perto da doca. Ela tá sozinha, desesperada. Eu preciso ir ajudar, não vai demorar. Ele, o Henrique, o homem mais confiante e bom do mundo, acreditou em mim. Claro, meu amor. Vai lá ajudar sua amiga. Eu te espero aqui. Qualquer coisa me liga. Aquele "eu te espero aqui" ecoa na minha cabeça até hoje. Quando cheguei ao local, combinado com o Noah, ele me recebeu com aquele sorriso despreocupado de sempre. Sentamo-nos numa cafeteria, e ele me disse o que eu, no fundo, queria e temia ouvir. Emily, eu não consigo mais fingir que a gente é só amigo. Eu penso em você, o tempo todo. E eu sei, eu sinto, que você sente o mesmo que eu. Suas palavras, combinadas com a tensão acumulada, com a minha carência de emoção, me levaram a cruzar uma linha que nunca deveria ter sido cruzada. Nós nos beijamos. Um beijo que começou com curiosidade e rapidamente se tornou urgente, desesperado. Um beijo que tinha o gosto da traição, da adrenalina e do erro. Eu passei mais tempo do que deveria com o Noah naquele dia. Perdi a noção das horas, imersa naquela bolha de flerte e novidade. Ignorei as 3 chamadas perdidas do Henrique. Quando finalmente olhei para o relógio e vi que horas eram, o pânico me atingiu. Voltei para casa correndo, a culpa me atingindo, como uma onda gigante me deixando sem ar. O Henrique não estava mais no carro. Ele estava sentado no sofá da nossa sala, a mala da viagem ainda no canto. A expressão dele era de preocupação e confusão, não de raiva. Emily, o que aconteceu? Por que você demorou tanto? Fiquei preocupado. Achei que tinha acontecido alguma coisa com você. Sua preocupação genuína me destroçou. Mas, em vez de enfrentar minhas ações, de contar a verdade, eu menti. De novo. Inventei uma história mirabolante sobre a Carol, o mecânico, a bateria do carro. Uma teia de mentiras que só me afundava mais. Nos dias seguintes, a tensão em casa era palpável. Eu não conseguia mais olhar para o Henrique sem me sentir a pior pessoa do mundo. Eu o estava traindo a cada segundo, com cada pensamento, com cada memória daquele beijo. Eu me tornei arisca, distante. E ele sentia isso. Numa noite, exausta emocionalmente, eu adormeci no sofá e cometi o erro fatal de deixar meu celular desbloqueado na mesinha de centro. O Henrique, lutando com suas suspeitas por semanas, vendo o amor da vida dele se transformar numa estranha, finalmente cedeu à tentação. Ele pegou o celular e ele encontrou tudo. A conversa inteira com o Noah. As fotos, os flertes, a combinação do encontro, as minhas mentiras. Tudo. Quando acordei no dia seguinte, o sol já tinha nascido, e ele estava sentado na beirada da nossa cama, com o meu celular na mão e uma expressão de dor e desolação que eu jamais, em toda a minha vida, esquecerei. O rosto dele parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite. "O que é isto, Emily?" Ele perguntou com a voz trêmula, quebrada, me mostrando a tela do celular com a minha conversa com o Noah aberta. Eu congelei. O sangue sumiu do meu rosto. Não havia como negar.
Não havia mais para onde correr. Você mentiu para mim. Ele continuou, a voz subindo de tom, misturando dor e raiva. Você me enganou com ele. Você me deu um bolo. Me deixou, esperando que nem um idiota para ir se encontrar com esse cara. Enquanto eu estava aqui, acreditando em você, em nós. A dor na voz dele era física, palpável. Tentei me explicar, pedi perdão, disse que foi um erro, que eu estava confusa, mas ele não queria ouvir desculpas. Ele só balançava a cabeça, como se não pudesse acreditar na pessoa que estava na frente dele. Não posso acreditar, Emily. Égua, eu te entreguei 5 anos da minha vida, meu amor, meu tempo, meus sonhos. E você me paga assim? Por uma aventura com um cara que você mal conhece? A gíria paraense, o égua de espanto e decepção, saiu com tanta força que me fez encolher. Henrique, por favor, me dá uma chance. Eu posso consertar isso. Eu te amo. Eu supliquei, já chorando copiosamente. Me amar? Ele riu, uma risada amarga que não tinha nada de alegria. Se você me amasse, Emily, você nunca teria feito isso. Você nunca teria hesitado entre um fim de semana comigo e um café com ele. Naquele momento, a decisão nos olhos dele estava clara, dura como um diamante. Eu quero que você vá embora, Emily. Pega suas coisas e sai da minha casa. Não posso continuar com você depois disso. Meu mundo desabou. Ele me deu até o final do dia para recolher minhas coisas. Foi o dia mais longo e doloroso da minha vida. Cada objeto que eu colocava na mala era uma lembrança. A camiseta dele que eu usava para dormir, o porta-retrato com a nossa foto em algodoal, os livros que lemos juntos. Cada vez que ele passava por mim, andando de um lado para o outro no apartamento que era nosso, o olhar dele era uma mistura de dor, decepção e uma determinação de aço. Não quero saber mais nada de você, Emily. Não quero suas desculpas, nem suas promessas, nem seus arrependimentos. Apenas vá embora. Quando terminei de fazer as malas, arrastei tudo até a porta. Parei com a mão na maçaneta, esperando, rezando para que ele dissesse algo. Qualquer coisa que me desse uma faísca de esperança. Mas ele apenas ficou ali, parado no meio da sala, de braços cruzados, com os olhos cheios de lágrimas que ele, teimosamente, se recusava a deixar cair. Adeus, Henrique. Sussurrei. Ele não respondeu. Apenas desviou o olhar. Fechei a porta atrás de mim e, naquele momento, o som do clique da fechadura foi o som do fim. Eu soube que o havia perdido, para sempre. Já se passaram 6 meses, desde que o Henrique me expulsou da vida dele. E cada um desses dias, parece que estou pagando uma sentença interminável. O vazio que eu sinto é imenso. Um buraco no peito que não cicatriza. O Henrique era meu apoio, meu equilíbrio, a pessoa que me fazia sentir segura, mesmo com toda a minha inquietação. Agora, sem ele, cada dia é uma luta. Voltei a morar com meus pais. Ter que explicar para eles, ver a decepção nos olhos deles, foi quase tão doloroso quanto perder o Henrique. A solidão é uma companheira constante. Meus amigos tentam ajudar, mas há um limite para o que eles podem fazer. A verdade é que a minha dor foi auto-infligida. Um dia, numa tentativa desesperada de aliviar o peso na minha consciência, decidi escrever uma carta para o Henrique. Passei horas escolhendo cada palavra, colocando no papel todo o meu arrependimento, minha vergonha, meu amor tardio. Pedi perdão, não com a esperança de que ele me aceitasse de volta. Eu sabia que isso era impossível, mas porque eu precisava que ele soubesse. No entanto, quando terminei, não tive coragem de enviar. Guardei a carta numa gaveta, junto com todas as lembranças que ainda tenho dele. Um monumento à minha covardia. O Noah tentou me procurar algumas vezes depois que soube que eu e o Henrique tínhamos terminado. E aí, gata, agora que você tá livre, a gente pode finalmente ficar junto de verdade, ele disse numa mensagem, como se ele fosse o prêmio de consolação. Naquele momento, o nojo que senti foi avassalador. Bloqueei o número dele, as redes sociais. Apaguei qualquer vestígio dele da minha vida. Eu sei que é fácil colocar a culpa nele. E uma parte de mim, a parte mais fraca, ainda o faz. Se ele não tivesse reaparecido, se não tivesse enchido minha cabeça com palavras doces e promessas vazias, eu nunca teria arruinado o que eu tinha com o Henrique. Ele sabia o que estava fazendo. Sabia que eu estava num relacionamento. Sabia que estava brincando com fogo. Eu fui fraca.
Eu fui a idiota que caiu na conversa dele. Mas foi ele quem me tentou. Foi ele quem acendeu o fósforo. Às vezes eu fico acordada à noite, pensando em como seria se eu pudesse voltar no tempo. Se eu pudesse valorizar o amor calmo e seguro que eu tinha, em vez de buscar uma emoção barata e passageira. Mas o passado é imutável. Agora, eu estou sozinha. Completamente sozinha. Meus dias transcorrem entre o arrependimento e a esperança de que um dia eu possa me perdoar, embora eu saiba que o Henrique nunca o fará. Essa é a minha realidade, agora. Viver com o peso da minha traição, com o vazio da ausência dele, e com a consciência de que o meu próprio egoísmo, a minha própria imaturidade, me custou o homem que eu amava. O Henrique foi tudo para mim, e eu fui a única causa da nossa ruína. Égua, que desabafo, hein? A gente consegue sentir o peso do arrependimento da Emily em cada palavra. É uma história que serve de alerta sobre como a gente, às vezes, não valoriza o que tem na mão, em busca de uma emoção que, no final, se mostra vazia. Mas e aí? Central do Reddit? Quero saber a opinião de vocês. A Emily merece alguma simpatia? Ou ela colheu exatamente o que plantou e não há o que discutir? A culpa é toda dela, ou Noah, sabendo que ela namorava, tem uma parcela grande de culpa por ter tentado a sorte? E o Henrique? Agiu certo ao ser tão definitivo e cortar todos os laços? Ou o amor de 5 anos merecia, pelo menos, uma conversa, uma tentativa de terapia, sei lá? Existe perdão para uma quebra de confiança desse tamanho? Solta o verbo nos comentários. Essa história é daquelas que dividem opiniões, e eu quero saber de que lado você está. Deixa o like para fortalecer e se inscreve no canal para não perder os próximos BOs. Valeu, galera. Fui!